vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos concede o privilégio de nós estarmos nesta noite na sua casa para mais uma vez nós meditarmos na sua palavra. Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Foi a leitura que nós fizemos também na terça-feira passada. Após essa leitura, nós vamos orar. Nessa oração, vamos apresentar o genro do nosso irmão Nivaldo, que está enfrentando uma adversidade na sua vida, para que o Senhor entre com providência e dê a ele a vitória. Quantos mais precisam de oração? Irmã Ana, vamos orar em favor da irmã Ana e em favor de todos aqueles que nós sabemos que são carentes, né? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos, Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos nesta noite na Tua casa. Nós louvamos a Ti pelos louvores que já foram entoados, pela leitura da Tua palavra. E pedimos a Tua graça, Senhor, para que nós possamos receber a Tua palavra com singeleza de coração. Nós oramos, Pai, em favor do genro do nosso irmão Nivaldo, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor venha dar a ele graça, para que venha vencer, Pai, essa adversidade que se levantou. Ó Pai amado, também oramos pela irmã Ana e oramos por todos os teus filhos que são carentes, aqueles que levantaram as suas mãos manifestando o seu pedido, que o Senhor possa, Senhor, atentar para cada um de nós e nos dar, Senhor, aquilo que nós queremos, se esta for a tua vontade. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nessa temática de a casa de Deus, lugar de morada, não apenas de passagem. E terça-feira passada, eu comecei a falar sobre a essência e o propósito da igreja. Então, primeiro, terça-feira passada, as crianças já podem ir para a sala, me perdoa, sempre acabo me esquecendo de avisá-las. E eu falei terça-feira passada, então, o que é a igreja? O que é a igreja? Eu disse que a essência da igreja é que a igreja é a assembleia dos chamados para fora do mundo. Pessoas que o Senhor tirou do mundo. Paulo vai dizer que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos tirados do mundo. Eu disse também que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo aqui na terra, que nós somos membros desse corpo cuja cabeça é Cristo. Também disse que a igreja é a noiva de Cristo, é a noiva sem mácula, que Cristo tem preparado para que possa ser apresentado a Ele como uma virgem pura. Também disse que a igreja é o templo do Espírito Santo, que nós somos moradas do Espírito Santo. E então eu iniciei sobre o propósito da igreja, que eu estou falando esses dias sobre a essência e o propósito da igreja. Eu disse que o primeiro propósito da igreja é glorificar a Deus, né? Eu citei aqui
até aquela primeira pergunta do catecismo de Westminster, se é alguma coisa assim, a língua agora enrolou. Qual é o primeiro objetivo principal? Qual é o maior objetivo? O objetivo principal do homem, que é o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozar nele, desfrutar dele. E eu falei também, e terminei falando, que o propósito da igreja é fazer discípulos. Então, nós encerramos falando que o propósito da igreja é fazer discípulos. E eu disse que o evangelho não é uma roupa de algodão, não é uma roupa de linho fino, não é uma túnica de seda. O evangelho é um vestido de pano de saco, que era feito do pelo da cabra ou também do pelo do camelo, que é uma vestimenta que se usava na humilhação, porque ela perturbava, ela tirava o conforto, ela furava, ela pinicava. O evangelho é uma vestimenta que nos tira do conformismo, que nos tira do conforto do mundo, que nos fura, que apresenta para nós tem que ter uma mudança. Então, constantemente, as palavras de Cristo, ela vai batendo em nós, ela vai cutucando-nos, ela vai ferindo-nos, para que nós assumamos então o papel de um discípulo de Cristo. Eu quero falar hoje sobre que o propósito da igreja é viver em comunhão. Terceiro propósito da igreja, entre tantos nós vamos falar, mas o terceiro propósito da igreja é viver em comunhão. Nós lemos aqui o livro de Atos, capítulo 2, esses versículos, do versículo 42 a seguir, que apresenta a igreja como uma comunidade em comunhão. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, ela estava em comunhão em todo momento. Eles viviam em comunhão debaixo da doutrina dos apóstolos. Eles submetiam à doutrina dos apóstolos. O que é o papel do discípulo? O discípulo se submete à doutrina que sobre ela ou sobre ele é colocado. Então aquela igreja, ela estava em comunhão na doutrina, submetendo à doutrina dos apóstolos. Eles estavam em comunhão um com os outros, porque eles estavam juntos no partir do pão e nas orações. Então aquela igreja é uma igreja que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão e perseverava nas orações. Não que aquela igreja fosse perfeita, porque não existe igreja perfeita. Nunca houve igreja perfeita. Nem os discípulos de Cristo eram perfeitos. A igreja que Cristo pastoreou, que compunha de aproximadamente 500 pessoas, sendo dessas 500 pessoas 70 discípulos, 12 apóstolos. Aquela igreja não era perfeita. Naquela igreja tinha briga, um querendo ser maior do que o outro. Naquela igreja tinha ladrão, o tesoureiro era ladrão. Naquela igreja tinha homens que andavam com espada. Simão, o Zelote, Pedro, andavam com espadas. No meio daquela igreja tinha discípulos que achavam que as pessoas que rejeitavam a Cristo tinham que morrer. E eles disseram: o Senhor quer que nós oramos para que caia fogo do céu e mate esse povo que está te rejeitando. Olha a igreja, que Cristo era o pastor, não era o pastor Saulo, não era o pastor Oséias, era Cristo o pastor dessa igreja. E essa igreja não era perfeita. Em nenhum lugar no Novo Testamento, em todas as igrejas locais que existiu, aquelas fundadas pelo apóstolo Paulo, ela não era perfeita. A igreja de Corinto, a igreja que Paulo mais escreveu 2 cartas, longas essas cartas, era uma igreja cheia do poder de Deus, era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo. Ali tinha os dons de saber, que é o dom de sabedoria, o dom de conhecimento e ciência, o dom de discernimento.
Lá tinha os dons de locução verbal, que é o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua, o dom da profecia. Lá tinha os dons de poder, que é o dom de curar, o dom de maravilhas, o dom da fé. Mas aquela igreja também tinha imperfeição entre elas. Tinha acepção de pessoas naquela igreja. Os ricos faziam acepção aos pobres, os escravos. Havia naquela igreja pecado gravíssimo, moral, como um filho deitar com a mulher do seu pai. Quando você vai olhando para as igrejas, mesmo aquelas que Paulo elogiou, como a igreja aos Tessalonicenses, lá tinha pessoas que não acreditavam na ressurreição. A igreja de Colossenses, lá tinha pessoas que estavam querendo voltar ao judaísmo. A igreja aos Gálatas, que Paulo diz, mas como pode vocês começarem na fé e vai terminar na carne? Todas as igrejas, a igreja de Filipenses tinha lá briga entre Evódia e Sintique. Todas as igrejas da Bíblia, elas foram imperfeitas. Todas elas, não há igreja perfeita. Mas a igreja, ela tem que ser conhecida pela sua comunhão, pela sua tolerância, pelo fato de nós andarmos juntos. O fato daquelas igrejas que foram fundadas por esses homens de Deus não ter sido imperfeita, não ter sido perfeita, não pode ser desculpa para nós sermos imperfeitos, porque o ensinamento de Cristo é que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração sacerdotal de João 17. Então o propósito da igreja é viver em comunhão. E esse primórdio da igreja, esse início da igreja aqui, mostra essa virtude, ou esse propósito, que nós olhemos um para o outro, e todos nós tenhamos a mesma coisa em comum. Não está falando em condição social, porque naquela igreja havia pessoas ricas, como Barnabé, que vem de uma terra e doa. Havia pessoas pobres, mas o pobre não olhava para o rico e se sentia menor que o rico, e nem o rico olhava para o pobre e se sentia maior que o pobre. Eles tinham tudo em comum. Nós temos que ter comunhão, irmãos. O mundo tem que olhar para nós, tem que ver em nós comunhão. Mas se o mundo olha para nós e vê guerra entre nós, discórdias entre nós, brigas entre nós, um falando mal do outro, um questionando o outro, um criticando o outro. Se o mundo olha para nós e vê que nós somos dessa forma, por que eles vão querer pertencer a nós? Mas pastor, o senhor acabou de dizer que tinha isso lá na igreja. Tinha na própria igreja pastoreada por Cristo. Mas uma coisa que Cristo nos ensinou é que nós não fomos chamados para olhar para o homem e para a falha do homem. É para olhar para Ele. E Ele, sendo Deus, Ele conhece o potencial de cada uma de suas ovelhas. É por isso que nenhum daqueles, mesmo fazendo o que faziam, Cristo os desprezou. Até Judas, se ele tivesse arrependido, ele teria encontrado salvação. É que ele não se arrependeu, ele sentiu remorso, por isso que ele foi se matar. Mas até o último momento, o momento da traição, Cristo o beija e o chama de amigo, a que vieste. E ali, o amigo é o amigo íntimo. Mesmo sabendo quem era Judas, o Senhor esperava ainda de Judas uma transformação. Porque Deus olha para nós, irmãos, e sempre espera o melhor de nós. É por isso que Ele olha para um Gideão, tendo de um buraco, escondido do exército dos midianitas, e chama ele de varão valoroso. Mas Gideão estava sendo valoroso naquele momento? Ou estava sendo um covarde? Mas o Senhor olha para o nosso potencial, para aquilo que Ele vai fazer. Então Deus espera de nós uma transformação. Deus espera de nós que nós tenhamos comunhão com o nosso irmão.
Nós não podemos ser um corpo dividido, nós temos que ser um corpo que está unido. E no mundo que nós estamos vivendo, marcado pelo individualismo, essa marca não pode ser a marca da igreja. A marca da igreja tem que ser uma marca de família. Deixa eu perguntar, meu irmão, a tua família é perfeita? A tua família é perfeita? Não tem nenhum problema entre os membros? Tem. Mas você não ama o teu familiar? Você não ama? Por mais que é imperfeito, todas as famílias são imperfeitas, porque são constituídas por homens imperfeitos, mas nós não esperamos o melhor da nossa família, nós não amamos a nossa família. Então o mundo tem que olhar para nós e nos ver como uma família. E aqui na igreja, como uma família, nós aprendemos a perdoar. Nós aprendemos a perdoar. Nós aprendemos a compartilhar. Nós aprendemos a suportar um ao outro. E meu irmão, fala a verdade, tem dia que a vontade é cometer um assassinato, é ou não é? Tem dia que você olha para aquele irmão, a vontade de você pegar no pescoço dele, torcer. Mas Paulo, ele diz que nós devemos suportar uns aos outros. Que nós devemos carregar a carga um do outro. Quando ele diz em Gálatas, ele fala, ó, carregar cargas um do outro. Depois ele diz assim, cada um carrega o seu fardo. Até hoje mesmo eu estava lendo, hoje eu estou estudando o livro de Gálatas. Terminei hoje o meu estudo do livro de Gálatas. E eu fui ver no original grego a diferença entre carga e fardo. E ali carga é peso, algo pesado. Você deve ajudar o teu irmão a carregar aquilo que pesa sobre ele. A necessidade dele você tem que ajudar. Mas cada um de nós tem que levar o nosso fardo. Ali são as doutrinas e as disciplinas que Cristo impõe sobre cada um de nós. E o meu fardo é meu. Não tem como você me ajudar, eu não tenho como ajudar você a carregar o seu fardo. Agora, a sua carga, eu devo ajudar a carregar. Então, dentro da igreja, nós aprendemos a servir, nós aprendemos a perdoar, a compartilhar, a suportar uns aos outros e a amar como Cristo amou. Meu irmão, porque você está aqui? Porque você é alvo do amor de Deus. Cada um de nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque nós fomos alvo deste amor. E eu tenho que olhar para o meu irmão, e assim como Cristo me amou e me perdoou, não lançou sobre mim os meus pecados e as minhas falhas, e não me lançou no inferno, não me desprezou, mas me recebeu. Eu tenho que olhar para o meu irmão, que por mais que tenha pecado contra mim, eu devo amá-lo. Então o propósito da igreja é glorificar a Deus, é fazer discípulos, mas é também viver em comunhão. Quinto, ou quarto propósito da igreja é servir. E aqui está difícil. A igreja, ela foi chamada para servir. Jesus, ele diz, Mateus 20, versículo 28. Ele diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E a igreja, ela continua esta missão de Cristo, de servir. O Senhor Jesus, ele diz que quem quiser ser maior que seu irmão, sirva-o. Mostrando que é da natureza da igreja servir ao próximo, servir a Cristo, servir a igreja. No culto, na palavra no grego latreia, quando Jesus disse lá para o diabo, também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Ali é latreia no grego, que é serviço. Por isso que algumas traduções diz, somente Ele adorarás e somente a Ele servirás. Porque na adoração, no culto,
está embutido o ato de servir. Nós fomos chamados para servir, não para ser servido. É por isso que muitas vezes eu fico triste quando eu vejo alguns pastores querendo fazer da igreja os seus escravos, e agora virou moda em alguns pastores estender a mão e o obreiro, os cooperadores, os membros beijá-lo a mão como se ele fosse um papa. Que chegam nos seus carrões, eu não sou nada contra que tenha um carro bom, eu quero ter um carro bom. Todo dia eu namoro um carro, a minha esposa sabe, todo dia eu namoro um carro, e todo dia parece que é porque eu namoro aquele carro, ele aparece para mim, é o trem. Não é pecado ter carro bom. Mas aí chegam naqueles carrões, com seus motoristas particulares, alguém corre lá para abrir a porta, e como que estende um tapete vermelho, e ele está sendo servido. Só que nós fomos chamados para servir. Desde o púlpito até a porta, todos nós somos servos. Aos obreiros vai um pouco mais além. Porque quando Paulo fala que nós somos ministros de Deus, a palavra no grego que ele usa é uperates. Uperates era o nome que se dava ao remador da fileira de baixo. Quando se iam navegar, lá na proa, lá embaixo, tinha os remadores remando. E numa tempestade, aquela base do barco era cheio de água. E aqueles eram os primeiros a morrer no naufrágio. Aos obreiros, Paulo nos chama de remadores da fileira de baixo. Por isso que ele diz que todos os dias somos entregues à morte. Porque os primeiros que devem sofrer, os primeiros que devem morrer. E ele vai mais além. Quando ele fala sobre os obreiros, ele chama de, no grego, doulos, que é o escravo. Escravo é alguém que perdeu a sua vontade própria. A vontade não pertence a ele, a vontade pertence ao seu Senhor. Mas hoje, na comunidade evangélica, todo mundo quer ser senhor, ninguém quer ser servo. Só que o propósito da igreja é servir. Nós clamamos às vezes, Senhor, nós temos que levantar voluntários para trabalhar. Mas até hoje mesmo eu estava lendo uma frase que diz que nós não temos que pedir voluntários, nós temos que pedir obreiros. O Senhor Jesus, ele não diz, ora para que o Pai da Seara manda voluntários. Ele diz, ora para que o Pai manda trabalhadores, obreiros. Porque voluntário faz o que quer, quando quer, no momento que quiser e da maneira que quiser. Agora obreiros não. Obreiros faz o que o seu Senhor manda, da maneira que Ele manda, quando Ele manda, para a glória daquele que manda. Sabe por que nós estamos tendo dificuldades nas lideranças da igreja? Porque eles falam, eu não ganho para isso, eu sou voluntário nesta obra. E nós não somos voluntários na obra. Nós somos servos de Cristo, chamados por Cristo para trabalhar na sua obra. Nós temos um patrão. Um patrão que aquele moço que recebeu um talento diz, eu sei que tu semeia aonde tu não, ou tu colhe aonde tu não semeia. Por isso eu escondi o meu talento. E o Senhor diz, se você sabe que eu colho onde eu semeio, por que você não colocou então essa moeda, esse talento, lá na mão dos banqueiros, para que eu pudesse pelo menos ter os juros? Servo mau, e toma dele, dá para aquele que tem mais, e diz, olha, até o que não tem será tirado e será dado a quem já tem, e lança ele nas trevas exteriores. A igreja foi chamada para servir. E meus queridos irmãos,
Muitas vezes nós olhamos para a igreja e nós chegamos num culto como esse ou num domingo e nós achamos que a obrigação é de fulana ou de cicrano, de limpar, de varrer. Então nós não nos importamos que como nós vamos deixar o ambiente que nós estamos usando, porque alguém está recebendo para isso. E não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Se nós passarmos e você vê um papel no chão, você está na casa de Deus, pega o papel, leva para o lixo e joga fora. Se você vê que está escorrendo uma água no lugar, não custa pegar um pano e ir lá limpar. Nós somos servos. Nós estamos procurando o melhor da obra de Deus e do nosso irmão. Então a igreja, ela foi chamada para servir, não para ser servida. Servir dentro da nossa comunidade. Servir os necessitados. Muitas vezes nós trancamos dentro do nosso mundinho bonitinho, cheirosinho. E nós esquecemos daqueles que estão passando por necessidade, porque, irmãos, nós temos imprevisto na vida. E nós esquecemos que nós devemos servir. Olha, meu querido irmão, eu tenho que dizer isso do meu pastor Oséias e da irmã Késia. Porque nisso eu não tive coragem de imitá-los. Mas esse pastoreou Alfenas. Eu fui pastorear Alfenas depois de uns 3 anos que eles tinham saído de lá. E de uma família, rapaz, que um dia eu fui visitar, eu não aguentei ficar lá dentro. Eu tenho um negócio, falar para mim, tem uma pulga ali, eu já começo a sentir a coceira aqui agora. E a casa era cheia de pulga. A mulher, uma senhora, parece que um espírito de miséria tinha naquela casa. Porque uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser... Alguém falou porco? Eu não queria usar o termo. Mas aquela mulher ficava coçando assim, piolho escorria. E teve vezes quando passou o Zé, a irmã Késia passou por lá, que iam, penteavam o cabelo dela para tirar os piolhos. Meu Deus, só de pensar eu começo a coçar a cabeça. Eu acho que eu sou que nem aquela piada, já ouviu aquela história de um rapaz que chega diante do aquário e fica olhando sério para o aquário, e o peixe fica olhando sério para ele. O japonês está assim. Aí o português diz assim: o que você fez? O japonês fala: a mente mais forte domina a mente mais fraca. Aí o português foi lá, aí o peixe começou. Aí o português. Às vezes eu penso, oh meu Deus do céu, eu não posso lembrar dessas coisas, vocês me conhecem. Mas eu não consegui imitar essa fé do pastor Oséias. Mas não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Na parábola do bom samaritano, que desce do seu cavalo, pega aquele ferido e coloca sobre o seu cavalo, e vai andando, carregando, conduzindo o cavalo, coloca aquele cidadão numa hospedaria, e paga pelo cuidado daquele cidadão, e diz: se ficar devendo alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Nós devemos, irmãos, cuidar e servir os necessitados. Nós temos aqui o projeto Semear. Nós estamos aqui agora nesse propósito de levantar recursos para comprarmos leite e óleo para o Lar São Vicente. E nós vamos conseguir, o meu propósito é pelo menos 10 mil, e nós comprarmos de leite e de óleo. A princípio eu falei para os irmãos que era fralda, mas o Toninho, já estou chamando de irmão, olha só. O Toninho, que eu já estou profetizando, ele disse que a fralda o governo dá, então não precisa de fralda, ele precisa muito de leite e óleo, nós vamos comprar. Eu estou querendo, se cada um dá 50 mil, nós levantamos 10 mil e vamos comprar de leite, vamos levar lá. E vamos depois fazer um barulho com a banda lá em nome de Jesus. É a função da igreja servir aos necessitados, aos enfermos, os aflitos, os perdidos, os quebrantados. O Senhor Jesus, ele vai chegar um momento que ele vai dizer:
Oh, eu não conheço vocês, porque eu estive nu, vocês não me cobriram, eu estive fome, vocês me deram de comer, eu estive doente, não fosse me visitar, eu estive preso, vocês não se importaram comigo. Mas quando, Senhor, nós fizemos uma coisa dessa, quando vocês deixaram de fazer um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Já pensou, meu irmão, que às vezes você está comendo uma boa carne no seu prato, e tem pessoas na sua própria igreja que não estão tendo nada que comer? Você está comendo um filé mignon, você foi lá na peixaria Scalope e comprou lá como é aquele peixe mais moreno, mais vermelhado? Salmão delicioso, e tem gente que está comendo arroz. Olha lá. Eu já tive dia na minha vida em Palmas Tocantins que a única coisa que eu tinha que comer era piqui. Por isso que você me trouxe piqui, eu amo piqui. Aprendi a comer piqui, nunca espetei minha língua, viu, Juninho? E quantas pessoas, graças a Deus, há muito tempo Deus me deu condições para eu poder comer bem, viver bem. Mas eu não posso esquecer daqueles que estão passando ainda aquilo que eu já passei. Então o propósito da igreja é servir. Servir a nossa comunidade. E servir também o nosso próximo. Quinto propósito da igreja é evangelizar o mundo. Queridos, a igreja não foi chamada para permanecer escondida. O Senhor diz que a igreja é como sal da terra. É impossível esconder o sal no meio da comida. Ele diz que nós somos a luz do mundo. E ele diz que é impossível esconder a luz de uma cidade sobre a montanha. É impossível, irmãos, a igreja ficar escondida. Ele diz: ide e pregai. É propósito de Cristo para a igreja evangelizar, pregar o evangelho. E é por isso que nós somos chamados de embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. O evangelho não foi criado pelo Senhor para viver dentro de quatro paredes. O evangelho, ele foi estabelecido no mundo para resgatar vidas do pecado, dos vícios, da prostituição, das transgressões. O evangelho é as boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. O evangelho que liberta o homem escravizado, o homem que está na sarjeta, o homem que está preso no engano da idolatria, o homem que está preso no engano da autossuficiência, aquele que diz: não, eu não faço nada disso, eu não fumo, eu não bebo, não adultero, não me prostituo, também não cultuo imagem, e eu sirvo a Cristo, e sou salvo em Cristo aqui na minha casa. Eu não faço nada disso que a turma faz, então eu estou salvo, eu não passo nem pelo purgatório. Não que nós vamos passar pelo purgatório, porque purgatório não existe, irmãos, mas é o que dizem aí. A autossuficiência. O evangelho liberta o homem. O evangelho mostra para o homem que tem um Salvador. E aí, cada membro da igreja, ele foi colocado como um missionário sobre a terra. Eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. O seu testemunho, a tua delicadeza em conversar com as pessoas, a tua simpatia, muitas vezes fala muito mais do que qualquer palavra. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, na universidade, na família, na vizinhança. Eu achei uma coisa extraordinária, o Francis está aqui hoje, permita dizer. O Francis me convidou para ir lá fazer uma oração na empresa dele e do seu sócio, esqueci o nome dele, César. E eles fizeram um salão muito grande, já está pequeno, vai ter que fazer outro, vai fazer em nome de Jesus, eu creio.
E aquele rapaz, ele professa uma religião, mas nos receberam muito bem. Eu dei uma rápida palavra e fiz uma oração. Mas no final, eu achei interessante. Que ele falou assim: pastor, posso lhe dar um abraço? Eu posso lhe dar um abraço? Eu falei: meu Deus, eu quero dar um abraço a você também. Uma fé totalmente diferente da que nós professamos. Mas aí eu ouvi a simpatia, como ele recebeu, como foi simpático. Ainda que o que nós professamos é praticamente totalmente contrário àquilo que ele professa, mas a maneira. E quantas vezes, irmãos, nós não temos isso na nossa igreja? Nós não temos. Eu soube, eu não sei se a pessoa está aqui, porque eu nem lembro mais quem foi que falou isso para mim. Ah não, falou na escola dominical. Irmão Elton. Qual que era a fama mesmo aqui, irmão Elton? Não, mas fala mais alto, fala com, que nem se for na escola dominical, por gentileza. Receptivas. Receptivas. E quantas pessoas não crentes que nos visitam e nunca mais põem o pé aqui? Porque nós não somos receptivos. Nós não recebemos com alegria. Nós não recebemos com sorriso. E, irmão, um sorriso conquista mais do que uma palavra. Sim ou não? Quando você chega num ambiente, você nunca pisou naquele ambiente, alguém já dá atenção: ô querido, já conduz para um lugar para sentar. A pessoa chega lá: deixa eu entrar. Entra. A pessoa fica procurando um lugar. Nós tínhamos que ter, irmãos, essa maneira graciosa. Porque eu olho para o meu Cristo. Alguns meus familiares falam que sou político. O Saulo é meio político. E onde eu chego, eu vou chegar, eu sou meio ruim, eu sou meio retraído, talvez não pareça, eu tenho vergonha. Ontem mesmo estava dizendo, o Roberto dizendo, porque eu tirei a cadeira aqui do meio. Eu tirei do meio porque eu tenho vergonha de correr para a igreja, a igreja olhando para mim, do lado. Tanto que eu não sento aqui na beirada, nunca sentei, né? Quando eu assumi a igreja, eu já pulei para lá, deixei eu atirando para cá. Eu não gosto, eu tenho vergonha. Eu sou meio retraído. Mas onde eu chego, eu vou cumprimentando: tudo bem, eu chego lá na reunião e... Porque tem pessoas que você ganha ela apenas por um sorriso que você dá para ela. Apenas por pegar na mão dela. Não, eu sou muito santo, eu não posso pegar na mão de um pecador. Olha Jesus. Os fariseus diziam que não podia tocar em pecador. Quando um fariseu, quando um judeu, ele ia para o mercado, e se tivesse gentios naquele mercado, quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era tomar banho para se purificar. É por isso que aquele fariseu olha para Jesus lá. Eu já não vou fazer isso aqui hoje, né? Sentado, ali deitado, os pés para trás, a pecadora lavando o pé dele. As fariseus dizem: se ele soubesse que essa mulher era pecadora, ele não deixaria ela fazer isso. Se ele fosse profeta, ele não deixaria ela fazer isso. Aí você vê Jesus deixando a mulher beijar os seus pés, parando lá com a mulher samaritana, dizendo para Zaqueu: desce aí, porque convém, eu vou dormir na tua casa hoje. Brincando com crianças, escrevendo na terra, tratando as pessoas com amor. E as pessoas queriam estar com ele, acompanhá-lo, segui-lo. Meu irmão, se nós mudarmos a maneira de nós recebermos as pessoas, já é um grande passo para nós ganhar vidas para o Evangelho de Cristo Jesus. Não, santo, quem é crente e santo não pode dar risada, não. Não pode sorrir. Não pode conversar. Não pode brincar. Querido, você consegue imaginar, irmãos, Jesus dizendo assim: olhar para o lírio dos campos. Você consegue imaginar Jesus passando no meio de uma
de uma plantação de lírios. E ele tirando um, trazendo, puxando o aroma, enchendo o seu pulmão daquele aroma, analisando a beleza de uma flor. Você consegue imaginar? Criança não fica perto de um homem rabugento, não, irmãos. Cara feia. As crianças iam ter com Jesus, queriam ficar perto de Jesus. Eu não sei se naquele tempo tinha bala como tem hoje, mas Jesus andava cheio de bala no bolso, dando para as criançadas. Olha que nós ficamos, irmãos, presos numa visão míope, presos num dogma que nos afasta das pessoas, que nos deixa distante das pessoas. E Cristo nos chamou para pregar. E pregar implica em você estar com as pessoas, em você ser delicado com as pessoas, em você ser querido pelas pessoas, em você ter o mesmo sentimento que elas têm. Porque não adianta eu falar, irmãos, que você tem que ir lá fora pregar o evangelho, se você vai carrancudo, irado com o mundo. Parece que deixou uns 10 amarrados. Em vez de quando eu brinco com a Milena, né? Milena do namoro Natanael. Agora começou a ficar mais sorridente agora, não tá, Juninho? Com a cara fechada. Eu falei, Milena, quantos que você deixou amarrado para matar depois de chegar do culto? Aí eu estava aqui, sentado aqui, ela estava ali, aquela cara fechada assim, e eu, quantos deixou lá para matar? Era que eu dar risada. Aí você já ganha a pessoa, né? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Por último, eu já falei de tudo, né? Até piada eu já contei hoje aqui, então vou terminar agora. O propósito da igreja é preparar-se para a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, Paulo diz: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O propósito da igreja é encontrar-se com Cristo, é preparar-se para encontrar com Cristo. Eu estava orando hoje dizendo, Jesus, não deixe que o teu povo esteja correndo em vão. Não deixe que o teu povo esteja lutando em vão. Porque há pessoas que estão lutando e correndo em vão na igreja. Eles estão deixando tantas coisas, mas não estão vivendo para Cristo. Eu ganhei uma coletânea de livro do Tozer. Eu estou terminando de ler o segundo livro, A Vida Crucificada. Eu li o primeiro, A Resposta ao Diabo, e agora o segundo. E nesses dois livros ele trabalha sobre essa questão de você parecer com Cristo. De Cristo moldar a imagem dele em nós. E ele diz uma coisa, se você pensa que você serve a Cristo para não ir para o inferno, você já está no inferno. Nós não devemos servir a Cristo para não ir para o inferno. Nós devemos servir a Cristo para ir para o céu. É diferente. Servir a Cristo para não ir para o inferno é viver debaixo de escravidão, de sofrimento, de uma vida atormentada. Era isso que Martinho Lutero vivia. Ele tinha medo, terror do inferno. E ele vivia, praticava todas as coisas para não ir para o inferno. Até que um dia ele lê Romanos, e ele lê sobre a justificação pela fé, e os olhos dele se abrem, e agora ele passa a viver não para não ir para o inferno, mas para ir para o céu. Deus não te chamou para você não ir para o inferno. Deus te chamou para você ir para o céu. E ir para o céu. Todos nós já fizemos alguma viagem.
Ir para o inferno, medo de ir para o inferno, viver com medo de ir para o inferno, é você fazer uma viagem que você não quer fazer. Você faz na marra, é ou não é? Mas é aquela viagem que você faz, que você sonhou com aquela viagem. Ah, mês de férias, eu quero ir viajar, eu vou reunir a família. E você começa a projetar, a planejar o que você vai levar, aonde você vai parar, o que você vai comprar. Você não está fazendo aquela viagem por medo, você não está fazendo aquela viagem por obrigação, você está fazendo aquela viagem por prazer, com alegria, porque você quer ir lá, você quer estar lá. É diferente. É diferente você vir para a igreja, servir a Cristo para não ir para o inferno, do que você servir a Cristo para ir para o céu. Servir a Cristo para ir para o céu é viver com contentamento, é viver com alegria, é viver aguardando, ansioso o dia da vinda dele. Eu pergunto para você, meu irmão, você está servindo a Cristo para fugir do inferno? Ou você está servindo a Cristo para ir para o céu? Se você estiver servindo a Cristo para fugir do inferno, você é o mais miserável dos homens. E você vai acabar chegando no inferno. Porque tudo que você vai fazer, você não faz de coração. Você não faz porque ama Cristo. Você não faz porque você quer estar com Cristo. Você não faz porque você quer desfrutar da presença dEle. Você faz porque você não quer ir para o inferno. Agora, se você vive para ir para o céu, você ama Cristo. Você se abstém porque você ama Cristo. Você deixa o mundo porque você ama Cristo e quer estar com Cristo. Você se sacrifica e mortifica a tua carne porque você ama Cristo e quer estar com Ele. Eu termino perguntando a você. Você está servindo a Cristo? Mais uma vez eu vou perguntar. Você está servindo a Cristo para fugir do inferno? Ou você está servindo a Cristo porque você quer estar com Ele? Inclina a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho. Aqui está a tua igreja, a tua eleita. Tu conhece cada um de nós intimamente. Tu conhece o nosso coração, tu conhece os nossos pensamentos. Tu conhece o que nos move a estar aqui nesta noite. Tu sabe o que nos move servir a Ti. E eu peço a Ti, ó Deus, que os nossos corações estejam voltados para Ti. Que o nosso coração esteja voltado para Ti. E que a nossa vida seja para a glória do Teu santo nome. Que nós possamos viver para adorar a Ti, para servir a Ti, para pregar a Tua palavra, para vivermos em comunhão e para habitarmos contigo para todo sempre. Abençoa a tua igreja. É a minha oração. Em nome de Jesus. Você diga. Banda louvando a Deus com mais um hino. E quando a banda louva, nós vamos contribuir com os dízimos e ofertas.